Ordem do dia. Projeto de Lei número 018 de 2019, que dispõe sobre a diretriz para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Atalanta para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. Leitura das emendas. Emenda 01. O artigo 12 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 12. A expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado não excederão, no exercício de 2020, a 0,5% da receita corrente líquida apurada no exercício de 2018. Emenda 02. O parágrafo 3º do artigo 17 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares e especiais, com a utilização do excesso de arrecadação apurado em cada fonte de destinação de recursos, poderão ser realizadas mediante autorização legislativa. Emenda 03. Os parágrafos 1º e 3º do artigo 25 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. As suplementações com os recursos de que trata o caput deste artigo poderão ser realizadas através de autorização legislativa. Parágrafo 3º. A abertura de créditos adicionais suplementares no exercício de 2020 ficam limitadas a 0,5% do valor da receita total do município. Emenda 04. O artigo 47 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 47. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no DOM, nos termos do artigo 3º da Lei nº 1095, de 15 de abril de 2009, com efeitos a contar de 1º de janeiro de 2020. Coloco o projeto de lei número 018 de 2019 com as emendas em discussão. Vereador Zunei. Quero cumprimentar o presidente, os demais vereadores, nossa assessora jurídica, nossa secretária, o repórter, o ex-vereador Edson. Prazer ter você na casa, né? E assim, pessoal, eu não estou a par das emendas, foi feito, né? Eu queria que ficasse esse projeto para a semana que vem, para levar essas emendas para análise para o executivo, para ver o que prejudica, o que ajuda, o que dá para fazer. Eu acho que tem que sentar junto e conversar com todos para ver se não vai prejudicar também a parte deles, né? Essa é a minha parte. Então você quer que fique em pauta? Zunei, aqui na nossa lei orgânica, diz, lá na emenda da lei orgânica de número 05 de 12 de setembro de 2006, diz o seguinte: o projeto de lei de diretriz orçamentária terá que voltar ao Executivo até o dia 20 de outubro. Então, nós temos hoje, 15, para ser aprovada, dia 20 é domingo, a próxima é dia 22. Então, tem que passar hoje. Mesmo assim, eu quero que fique em pauta, nem que fizemos uma extra, então. Então tá. Estou só citando, sabe? Sim. Porque aqui a lei orgânica diz isso, então a gente tem que cumprir isso, né, sim, pessoal, até o dia 20. Existe, mas eu também tenho o meu pedido. Né? Não, sim, eu estou só citando porque a lei orgânica diz, para conhecimento dos vereadores. Então, acho que deixa em pauta, né, direito, e a questão das emendas, assim, a nossa bancada sentou, a gente discutiu, né? O próprio... Sim, Franco, nós já falamos outra vez, nós queremos ser convidados para discutir as emendas, esse negócio do ginásio nós podíamos estar junto também, a gente votou favorável, podia se abster ou votar contra, mas eu acho que não, acho que o povo precisa de esclarecimento. Mas convida a gente para sentar junto, não tem problema nenhum. Eu acho que vocês também, às vezes, se reúnem a bancada sozinho, né? Às vezes é um direito de vocês, assim como às vezes vocês se reúnem, às vezes, direto com o executivo, às vezes nós não, né? E assim, ó, e dentro das emendas, o próprio Calinho, como contador da prefeitura, ele também, né, ele sabe que não, jamais vamos querer prejudicar o município, pelo contrário, é ajudar. E daqui a pouco, se tendo autorização legislativa, acho que o município está se resguardando de muitas coisas que possa estar fazendo automaticamente assim, lá dentro, às vezes o prefeito nem sabe. Né? E isso, com a autorização da Câmara, nós estamos sabendo. E assim, ó, pode ter certeza que não tem ninguém aqui o objetivo
acho que de nenhum dos 9 de querer prejudicar ou travar o município. Né? Não. É E se provarem o contrário, a gente revê. justamente assim, Franco, para isso que a gente não quer aprovar assim, porque daqui a pouco a gente não está ciente. Eu, o seu Tonho, a Maria e o Maca não estamos cientes das emendas. E os 5% aqui sempre era 10. Sempre era 10. Esse 5% dá uma... Mas é sentar e conversar, tranquilo. O projeto continua em discussão? Então, esse projeto ficará em pauta. Grande expediente. Palavra livre. Escrita, assessora jurídica Marlova. Os que nos assistem. Na verdade, a minha fala é sobre o encontro de vereadores, a segunda edição do Encontro de Vereadores Mirins, que ocorreu no dia 23 de setembro, na qual eu fui acompanhando os nossos vereadores mirins aqui, junto com a professora Kátia. Na verdade, é só para fazer um apanhado do que aconteceu no curso, né? Então, nesse curso, a gente saiu daqui às 3h30 da manhã, naquele dia. Chegamos lá, o nosso primeiro tema foi um bate-papo com os vereadores mirins da cidade de Arabutã, onde eles trataram da questão da sucessão rural, que é discutindo sobre os prejuízos do jovem de hoje não querer ficar no campo, porque lá em Arabutã parece que 95% da economia do município, segundo o que eles nos passaram lá, viria da agricultura. Né, falaram bastante da valorização do agricultor e sobre esse tema, né, que eles discutiram. Também teve algumas apresentações culturais lá do pessoal de São Miguel, e aí tivemos uma palestra assim que às vezes a gente achando que é para vereador mirim, a gente mesmo vai assim pensando que a gente não, às vezes pensando que não vai aprender muita coisa, achando às vezes até que a gente já sabe mais, né? Mas a gente teve uma palestra com Israel Rocha, que é um rapaz bem novo, e ele falou muito sobre assim, incentivando ali os jovens, dizendo todas as dificuldades que ele teve, todos os projetos que ele desenvolve e até onde ele chegou. Assim, foi uma palestra, assim, um menino tão novo, uma palestra que, olha, que valeu todo o curso só pela essa conversa que a gente teve com o Israel. Até se procurar no Facebook, Israel Rocha, ele tem uns vídeos dele, né, contando toda a trajetória dele, é um menino fantástico, assim. Também, depois a gente teve... Depois disso, eu acho que conversou lá com a gente o deputado Márcio Machado e também o deputado Gerri também esteve lá conversando com a gente. Depois do almoço, até a gente foi fazer uma visita no gabinete do deputado Gerri, que os vereadores mirins quiseram fazer, mas ele já tinha até saído. Também fizemos uma visita no gabinete do deputado Márcio Machado, que todos eles gostaram bastante, estavam bem empolgados com a visita lá nos gabinetes. Aí uma parte dos vereadores mirins acabou também conseguindo ir lá conhecer o plenário, e eu estava com uma outra parte, a gente estava ali nos gabinetes, eles não conseguiram ir, até porque tinha um evento bem grande lá aquele dia, bem movimentado, então a gente nem conseguia entrar, porque estava até fechado de tanta gente que tinha. No período da tarde também tivemos um bate-papo entre os vereadores da cidade de Timbó, que basicamente falaram mesmo da cidade de Timbó. Também, antes disso, tivemos um bate-papo com o pessoal, com os vereadores mirins da Câmara de Florianópolis, que falaram sobre a mobilidade urbana. E, por fim, a gente teve uma palestra com o Pedro Cabral Filho, que também ele falou sobre a Constituição Federal, mais especificamente sobre o artigo 5º, explicando um pouco, né, para os vereadores mirins sobre a Constituição, a data que ela foi constituída. E, assim, essas duas palestras, principalmente, foram muito importantes, assim, eu acredito que os vereadores mirins saíram de lá bastante felizes, porque foi realmente um evento, embora curto, mas excelente, assim, essas duas palestras foram excelentes, e foi isso que aconteceu lá no dia, só para que a gente tem que fazer o relatório, como os vereadores, quando vêm, tem que fazer, então, é isso. Ô Marlova, só para complementar o que tu explanou, primeiro, assim, a gente tem que agradecer ao presidente, né, por liberar aos vereadores mirim, por estar se capacitando. Eu acho que eles têm contribuído também com nós vereadores aqui, né. Até o Edson, quando foi vereador aqui nessa casa, ele que apresentou esse projeto, que criou o projeto Vereador Mirim no município de Atalanta, e está funcionando até hoje, Edson, e está indo muito bem, né. A gente sabe que às vezes tem algumas dificuldades, mas foi contornado durante o processo, né, a última eleição até quase não teve, né, mas no final deu tudo certo ainda, né. Mas acho que agradecer ao presidente, você que está acompanhando todo o trabalho dos vereadores mirim nas sessões, né,
e acompanhando nessas capacitações que teve em Florianópolis, porque com certeza tem muitos municípios que tem o projeto Vereador Mirim. Do nosso aqui de Atalanta, só eu já mandei para uns 10 municípios, né, até por um grupo que a gente tem de vereadores do partido ao qual eu faço parte. Então, acho que é uma coisa assim que está dando certo e as pessoas estão copiando nosso modelo, as nossas ideias aí. Obrigado, presidente. E até a adesão ao programa está cada vez aumentando, tanto que teve 2 edições. A primeira edição foi realizada no dia 18 de setembro, e daí na qual nós não conseguimos entrar até pelo grande número de inscrições. Aí até por uma comoção que houve de tantas câmaras querendo participar, já fizeram a segunda edição no dia 23, e aí conseguiram contemplar todas as câmaras que tinham interesse em participar. Obrigado, Marluva. A palavra continua livre. Convoco para a próxima reunião ordinária no dia 15 de outubro de 2019. Não tendo mais expedientes sobre a proteção de Deus e da lei, declaro encerrada a presente reunião e peço que Deus ilumine a mente de todos. Uma boa noite.